vamos falar sobre influências. As raízes do expressionismo encontram-se em estilos como o simbolismo e o pós-impressionismo. Tem pontos de contato com o neoimpressionismo e o fauvismo, pela experimentação com a cor. Os expressionistas receberam numerosas influências. Em primeiro lugar, a da arte medieval, especialmente a gótica alemã, de signo religioso e caráter transcendente. A arte medieval punha ênfase na expressão, não nas formas, e as figuras tinham pouca corporeidade, perdendo interesse pela realidade, as proporções e a perspectiva. Por outro lado, acentuava a expressão, sobretudo na olhada. As personagens eram simbolizadas mais do que representadas. Assim, os expressionistas inspiraram-se nos principais artistas do gótico alemão, desenvolvido através de duas escolas fundamentais, o estilo internacional e o estilo flamengo. Outro dos referentes da arte expressionista foi a arte primitiva, especialmente a da África e Oceania. As vanguardas artísticas encontraram na arte primitiva uma maior liberdade de expressão, originalidade, novas formas e materiais, uma nova concepção do volume e da cor, bem como a maior transcendência do objeto, pois nessas culturas não eram simples obras de arte, mas tinham uma finalidade religiosa, mágica, totêmica, votiva e suntuária. São objetos que expressam uma comunicação direta com a natureza e com as forças espirituais, com cultos e rituais, sem nenhum tipo de mediação ou interpretação. Influenciados pelo expressionismo e o simbolismo, derivaram para um estilo pessoal que seria fiel, reflexo de seus interiores obsessivos e torturados, com cenas de ambiente opressivo e enigmático, centradas no sexo, a doença e a morte, caracterizadas pela sinuosidade da composição e um colorido e forte arbitrário. Os principais artistas do expressionismo são Paul Cézanne, Vicente Van Gogh, Edvard Munch e Paul Klee. Paul Cézanne nasceu em 1839 e morreu em 1906. Sua principal tendência foi converter os elementos naturais em figuras geométricas, como cilindros, cones, esferas, que acrescentou cada vez mais de tal forma que tornaria impossível de recriar a realidade segundo as impressões criadas pelo Paul Cézanne. Vicente Van Gogh nasceu em 1853 e morreu em 1890. Empenhou-se profundamente em recriar a beleza dos seres humanos e da natureza, através da cor, que para ele era o elemento fundamental da pintura. Edvard Munch nasceu em 1863 e morreu em 1944. Foi um dos primeiros artistas do século XX que conseguiu conceder às cores um valor simbólico e subjetivo, longe das representações realistas. Paul Klee nasceu em 1879 e morreu em 1940. Considerado um dos artistas mais originais do movimento expressionista, convencido de que a realidade artística era totalmente diferente da observada na natureza, esse pintor dedicou-se, durante toda sua carreira, a buscar um ponto de encontro entre a realidade e o espírito. A pintura no expressionismo é a arte do instinto. Trata-se de uma pintura dramática, subjetiva, expressando sentimentos humanos, utilizando cores patéticas, da forma ao amor, ao ciúme, ao medo, à solidão, à miséria humana e à prostituição. Deforma essa figura para ressaltar o sentimento, predominância dos valores emocionais sobre os intelectuais. As principais características da pintura são as pesquisas no domínio psicológico, cores resplandecentes, vibrantes, fundidas ou separadas, dinamismo improvisado, abrupto, inesperado, pasta grossa, martelada, áspera, técnica violenta. O pincel ou a espátula vai e vem, fazendo e refazendo, empastando ou provocando explosões. Preferência pelo patético, trágico ou sombrio. A arquitetura expressionista caracterizou-se pelo uso de novos materiais, suscitado ocasionalmente pelo uso de formas biomórficas ou pela ampliação de possibilidades oferecida pela fabricação massiva de materiais de construção, como o tijolo, o aço ou o vidro. A escultura expressionista não teve um selo estilístico comum, sendo produto individual de vários artistas que repetiram na sua obra que era a temática, que era a distorção formal próprias do expressionismo. Mary Wigman, que pertenceu à dança da vanguarda alemã dos anos 30 e uma das criadoras do expressionismo na Alemanha, a dança de Wigman era completamente diferente do balé e da dança de Isadora Duncan,
que tirou as sapatilhas e começou a dança livre, rompendo com as formas do balé. Era uma dança que nasce no interior, na intimidade do ser humano. As coreografias de Wigman eram caracterizadas por gestos decididos, simples e estilizados. Na música, o expressionismo começou como exagero, até mesmo a distorção do romantismo tardio, em que os compositores passaram a despejar na música toda a carga de suas emoções mais intensas e profundas. A partir de 1908, o termo dodecafonismo é utilizado para caracterizar a criação do compositor vienense Franz Walter Arnold Schoenberg, autor do método de composição dodecafônica. Em 1912, ele compõe Pierrot Lunaire, que rompe definitivamente com o romantismo. A peça, uma espécie de canto falado, é um marco do expressionismo e da revolução musical do século XX. O teatro expressionista é polemicamente anti-ibseniano, porque quer ser antirrealista. Dispensa a imitação de fala coloquial e dos ambientes familiares no palco. Fala em estilo poético ou declamatório e prefere cenários fantásticos, que já não são mero fundo de ação teatral, mas participam dela como se fossem personagens mudos. Com tendência para o extremo e o exagero, as peças são combativas e incisivas na defesa de transformações sociais. O enredo pode ser metafórico, mas as peças possuem tramas bem construídas e lógicas. Em cena, há atmosferas de sonho e pesadelo e atores com movimentos que se assemelham aos dos robôs. Foi na peça expressionista R.U.R. do tcheco Karel Čapek que se criou a palavra robô. Muitas vezes as montagens incluem gravações de monólogos ouvidos paralelamente à encenação para mostrar a realidade interna de um personagem. A primeira peça considerada expressionista é A Estrada de Damasco, do sueco August Strindberg, o criador do teatro expressionista, que depois de uma fase de naturalismo extremo, caiu no extremo oposto, de teatro simbólico religioso. Sua influência se expandiu pela Europa, sobretudo na Alemanha. Os filmes são sombrios e pessimistas, com cenários fantasmagóricos, exagero na interpretação dos atores e nos contrastes de luz e sombra. A realidade é distorcida para expressar conflitos interiores dos personagens. Principais características da narrativa. Caos e descontinuidade predominam, inexistindo transparência narrativa, ausência da noção espaço-tempo. As histórias têm monstros, vampiros, personagens caricatas e esquisitas. Cailigarismo. Maior importância à estética do filme. Realismo expressionista. Questões psicológicas e sociais são abordadas mais a fundo. Tradução de sentimentos rebeldes contra uma Alemanha arcaica, enrijecida, sofrendo ainda as consequências de uma revolução industrial muito tardia e de estruturas política e econômica estáveis. Os poemas refletem claramente essa situação. O lirismo acentuado os permeia, mas aquele lirismo de engajamento de tempos incertos, poemas de amor também mais carregados e muitas vezes sombrios. Grande parte deles escrito logo antes ou durante a Primeira Guerra Mundial. Através de uma infância solitária e melancólica, surge um dos maiores diretores do fim do século XX, Tim Burton. Fã de Vincent Price e leitor de Edgar Allan Poe, o diretor tem a infância sempre presente em sua filmografia. De Burton, a beleza está na imaginação e dentro do ser. A sociedade corrompe o indivíduo em Edward Mãos de Tesoura, em que a estética colorida da cidade é contraposta pelo castelo escuro no alto da colina onde mora. Edward, vivido pelo ator Johnny Depp, além da contraposição das cores, Edward está inacabado pelo precoce morte de seu criador. Enquanto a sociedade em diversas cores se entende por perfeita, completa e maniqueísta. O amor da criação pelo Criador é corrompido pela individualidade egoísta da comunidade, enquanto no castelo há conforto na própria solidão. Em Sweet Todd, o musical do barbeiro demoníaco interioriza as ações humanas e a corrupção é vingada pela atitude de Todd e sua companheira Lucy em matar os homens e servir sua carne nas tortas que se tornam famosas na sombria e nevoeira Londres. Nosferatu é um dos principais representantes do expressionismo alemão, movimento marcado pela crise do sistema capitalista numa época de instabilidade econômica, política e social. A experiência de uma guerra sangrenta e devastadora, como foi a Primeira Guerra Mundial, influenciou um cinema com imagens sombrias, temas sobrenaturais e personagens assustadores.
Em Batman, O Retorno, percebe-se claramente a influência do expressionismo alemão nessa obra de Tim Burton, que trabalha com temas sombrios de suspense e mistério, personagens bizarros e assustadores, distorções da imagem, excessiva dramaticidade na interpretação dos atores, tanto na atuação quanto na maquiagem, e cenografia fantástica. O filme adota um tom obscuro que deixa a cidade de Gotham sombria e gótica. As ruas parecem ser muito frias, estão sempre sujas e escuras. A trilha sonora composta por Danny Elfman é outro elemento que realça o tom macabro do filme, criando uma atmosfera gótica com melodias que circulam entre o lúgubre e o lúdico, e combinações entre cordas e corais infantis. A junção de todas essas características fílmicas demonstra que o universo criado por Tim Burton tem forte influência do expressionismo alemão.